Como lidar com as festas de final de ano sem ganhar gordura? Maravilhosa! Eu sou a nutricionista Camila Martins, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. E tá acontecendo nesse momento o Desincha 10, que é um desafio que estou fazendo com as minhas maravilhosas. Se você quiser participar, já manda uma mensagem aqui no WhatsApp, que vai estar o link aqui embaixo, para você se inscrever na próxima. Agora, nesse momento, tá acontecendo o Desincha 10 pré-festas. Corre para participar do pós-festas e vai ter vários durante o ano também. O que acontece nesses 10 dias? Tem alimentação saudável, sem aquele monte de coisa difícil de fazer, nada disso, tá? Comida de verdade. E algumas coisas que vão te ajudar a dar os primeiros passos para uma alimentação mais saudável, equilibrada e principalmente para que você consiga comer e dar os primeiros passos para o emagrecimento. Em 10 dias você não perde gordura ainda, é muito difícil isso acontecer. O que você começa a perder ali é um inchaço, uma retenção. Mas é muito importante que esses primeiros dias sejam de uma forma bem gostosa para que você continue o processo. Então vamos falar aqui hoje especificamente sobre festas de final de ano, Natal, Ano Novo, bebida, comida diferente. Sem deixar de comer essas coisas, será que dá de passar por essa época do ano sem comer panetone? Não precisa, maravilhosa. Você pode comer se você gosta, tá? Panetone, chocotone, salpicão, aquele arroz diferente, aquele pudim daquela tia que ela faz, aquele pudim delicioso. Dá pra comer essas coisas nessa época. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante pra qualquer época do ano, tá? O Natal, Ano Novo é mais uma festa que a gente tem. Eu sei que é um pouquinho mais prolongado, tem aquela sensação de ano novo, de mudar o ano, de mudar tudo. Mas, basicamente, é uma festa, é uma comemoração. Dificilmente você vai comer errado da hora do café da manhã até o jantar. Não todo mundo, eu sei que tem gente que já começa com uma cervejinha às 8 horas da manhã. Vamos começar pelas ceias, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, pelas refeições principais. O que você precisa fazer quando você for para algum lugar, ou no lugar que você for comer, tenha essas coisas. Você não precisa deixar de comer nada, só que você precisa usar um ingrediente que é o principal que vai te ajudar a emagrecer. Sabe qual é, maravilhosa? Pensar. Exatamente, pensar antes. Você vai chegar no lugar do que tiver para comer, tá? Não importa. Você vai olhar todas as opções que tem e antes de você ir lá e começar a fazer, servir o teu prato, montar o teu pratinho, você vai olhar todas as opções que tem. Para daí, depois disso, você escolher o que vale a pena. E aí sim, você vai de fato montar o teu prato. Por que você vai exercitar a fazer isso? Porque quando você estiver ali comendo, você vai escolher aquilo que de fato é gostoso. Você não vai comer por impulso, você não vai pegar alguma coisa que só porque tá todo mundo comendo ou porque eu tenho que comer. Então, você pensa antes, você racionaliza. A comida tá muito atrelada à parte emocional. A gente gosta de comer, né, maravilhosa? E eu te entendo, porque eu também gosto de comer. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comida diferente, eu gosto de comida gostosa. Então é muito, muito importante que você tenha esse entendimento de que você não vai conseguir separar sempre a parte emocional da racional. Porém, estar com esse pensamento já te traz para o racional, porque você vai entender que isso vai acontecer. E aí isso evita com que você exagere. O que a gente tem que fazer nessa época é evitar exageros. Não é evitar comida, é evitar exageros. O comportamento de exagero ele é bem complicado e quando você faz isso com comida saudável ou não saudável, você reforça esse comportamento e isso vai acabar prejudicando outros momentos da sua vida. Isso, independente se você já atingiu o seu objetivo de emagrecimento ou não, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês, somente sobre essa parte de comportamento, essa parte emocional com a comida, essa coisa da ansiedade. Aguarda aí que logo logo tem um outro vídeo aqui também sobre isso. Por isso que você olha tudo, racionaliza, você vai comer algo que é muito gostoso, mas uma quantidade que você tá bem no controle ainda. E maravilhosa, estar no controle é delicioso, é muito importante pro processo de emagrecimento. Como eu sempre falo, esses primeiros dias, eles são cruciais, porque é daqui que a gente vai começar a extrair e melhorar, ajustar. Uma paciente minha tem acompanhamento nutricional, que eu tô junto com ela de forma individual, eu sempre trabalho junto esses primeiros 10 dias dessa forma, porque eu sei o quanto isso é importante. Então, olha pra comida antes, escolhe bem e aí vai lá, come devagar, degusta, aprecia e tá tudo certo. Se você comer dessa forma um chocotone bem gostoso, pode ter certeza, você não vai querer comer meio chocotone, você não vai querer comer um pote de sorvete, você vai comer menos. Então ali já vai fazer com que você reduza a quantidade e não cometer excessos, que é mais importante. Segunda informação importante para você, que eu não vou nem dizer que é dica, tá? Porque é uma informação que você vai precisar exercitar. Não é uma coisinha que nem coloca limão na água. Não, isso é dica. Agora, o que eu tô te falando aqui é um pouco mais profundo. É muito importante que você entenda que a hidratação, nessa época de ano, a gente esquece. E eu sei que a gente esquece. É muita comida, é muita coisa, a rotina muda, é férias, é descanso. E tudo que atrela a gente ou traz a gente para uma coisa de ter que fazer, a gente dá uma afastada, né? Então, você precisa colocar itens inegociáveis na tua alimentação, na tua rotina. E uma delas é a hidratação.
Não tem choro, pode, mas eu não quero, Camila, eu não gosto. Pode chorar, não tem que fazer, vai ter que tomar. Não tem, vai chorar e depois vai ter que tomar água, entendeu? Então, já começa a colocar na tua rotina tomar bastante água. E o bastante que eu tô falando não é tomar 6 litros de água, 5 litros de água. Lá no Desincha 10, eu sugiro a quantidade de água de 40 a 45 ml por quilo de peso. Você vai fazer uma continha de 40 a 45 ml vezes o seu peso, ali vai dar a quantidade de água para você tomar durante o dia. Não esqueça, você também come frutas, que tem bastante água, você toma chá, que tem bastante água. O ideal é que seja de água essa quantidade. Mas se você não é uma pessoa muito adaptada e a tomar bastante água, vai lá na frutinha com bastante água. Quais são elas? Melão, abacaxi, melancia, que são frutas mais aguadinhas, assim. Então essas vão te ajudar bastante nisso também, a te fazer ali a meta de água ser atingida com mais facilidade. E não vai assim de hoje para amanhã na meta máxima. Vamos supor aí que você está tomando todo dia um copo de água. E agora a tua meta é tomar 2,5 litros de água. Você não vai pular de um copo para 2,5 litros. Vai devagar, foca em bater todo dia meio litro de água. E assim, aos pouquinhos, quando você vê, você já está tomando a quantidade que precisa. Porque você foi inserindo hábitos novos nesse processo e sem ser radical. É isso, tá, maravilhosa? O radicalismo, ele tem momentos para ser feito. Tem necessidade, sim. Tem casos que é muito importante fazer isso. Mas quando você está pensando num emagrecimento de longo prazo, se você começa dessa forma mais racional, você entende que você vai precisar inserir novos hábitos, fortalecer eles para eles irem ficando, e aos pouquinhos você vai enfraquecendo os hábitos que não são tão legais. Para isso tudo acontecer, precisa de tempo, precisa de paciência. E por fim, pensando nos inegociáveis, vegetais e frutas. Pelo menos comer 2 frutas por dia. Se você não conseguir comer as 2 frutas por dia de forma natural, assim, natura, sabe? Eu comi uma maçã de lanche da tarde, vou comer uma banana depois do café da manhã. Você não consegue fazer isso? Você pode fazer os sucos de fruta, bater tudo, congelar. Dentro do Desincha 10 eu dou receitinha para as meninas fazerem. Um pra noite, um pro dia, inclusive, porque não dá pra ficar tomando suco verde, por exemplo, à noite, que é diurético, você vai ficar acordando pra fazer xixi. E aí também não dá certo. Pra fechar essa linha aqui dos inegociáveis, os vegetais. Tem fibra, tem vitamina, faz você mastigar. Se você tem mais problemas para digestão, foque nos vegetais cozidos. Se você tem mais facilidade para digestão, o que é facilidade? O que é dificuldade? De forma muito simples. Se você tem problemas para ir no banheiro, foque nos vegetais cozidos, bem cozidinhos. Eu sei que você deve escutar muitas vezes as pessoas falarem, as nutris principalmente, falando de vegetais crus. Mas eu trabalho com muitas mulheres que têm problemas intestinais. Trato mulheres também, né, no processo de tratamento da obesidade. E o intestino, ele é uma chave do processo. Então eu vejo muito comum as mulheres comendo bastante coisa salada crua, bastante coisa assim, e isso não dá um resultado tão interessante. Quando a gente muda a estratégia alimentar para os vegetais cozidos, a gente tem uma mudança bem interessante no intestino, e eu sugiro que você teste e veja como funciona para você. E para fechar esse vídeo maravilhosa, você não engorda no final do ano comendo, exagerando, bebendo, e nada disso nessa época. É mais fácil você ganhar 1 quilo na balança por conta de uma fatia de panetone do que ganhar 1 quilo de gordura se você comer um chocotone inteiro. Calma, vou te explicar. Eu sei que parece que essa conta não fecha, né? Mas fecha. Você precisa comer mais do que você já come para ganhar 1 quilo. Sabe quanto, maravilhosa? 7.000 calorias. Então você tem que comer muita coisa para comer mais do que você já come no dia para ganhar 1 quilo de gordura. Porém, se você é uma pessoa um pouquinho mais sensível para o açúcar, para o glúten, no caso, que tem pessoas que não são alérgicas, não são celíacas, não tem um problema de fato com o glúten, mas tem uma sensibilidade ao glúten, já comer um negocinho com trigo já dá 1 quilinho a mais na balança, por uma questão de retenção de líquido, inchaço, processo inflamatório natural que acontece para quem come coisas que o corpo não tolera muito bem. E isso não serve, não funciona só para glúten, que é o meu exemplo que eu tô dando aqui. Pode ser para uma cervejinha, pode ser para uma espumante nessa época de ano aí, que tem sempre um brinde, pode ser qualquer tipo de alimento que teu corpo não lide muito bem. E isso pode refletir 1 quilo a mais na balança. Não necessariamente isso é 1 quilo a mais de gordura no seu corpinho. Então, o que você vai fazer se você ganhar de 1 a 2 quilos nessa época de final de ano? Você vai voltar o mais rápido possível para a sua refeição saudável, para as suas refeições saudáveis. Se você está no Desincha 10, você já tem uma sugestão lá exatamente do que fazer, inclusive, com os sucos e mais algumas dicas importantes para fazer você retomar. Além disso, é muito importante você não esquecer de que, se você já sabe que uma refeição diferente vai ser o jantar, café da manhã, almoço, lanche da tarde, segue normalmente e só vai fazer uma refeição diferente no jantar. Não fica pensando e fazendo aquela maluquice de não vou tomar café da manhã, vou comer só um frango com uma salada no almoço, e aí à tarde eu não vou comer nada, porque à noite eu vou me acabar de comer. E se tu chega lá no final da noite, na refeição que você tá tanto esperando, e nem tem tanta coisa assim gostosa para comer, você vai acabar exagerando porque você vai estar morrendo de fome.
sem necessidade nenhuma. Então segue as outras refeições que está no seu controle para que essa refeição que está um pouquinho fora do teu controle não atrapalhe, não estrague tudo, porque ela não tem esse poder todo, então não dá esse poder todo para ela. Foi forte agora, né? Fala sério. Mas é verdade, tá? É verdade. Pensa nisso. As outras refeições dentro do plano alimentar, aquela que é diferente, que é um pouquinho fora do planejado, tá tudo certo. Teu corpo vai saber lidar bem com isso, você vai saber lidar bem com isso aqui dentro também, e aí retomar fica bem mais fácil. No dia seguinte de um episódio de exagero, numa noite anterior ou num dia anterior, nada de ficar pulando refeições. O voltar para a alimentação saudável não é ficar fazendo jejum sem saber fazer o jejum. Não é ficar tomando um monte de chá emagrecedor, ou então ficar tomando um monte de coisa para fazer mais xixi, para fazer mais cocô, para fazer com que você jogue tudo para fora, como se fosse assim tão simples. Não faça esse tipo de coisa, tá? A não ser que você esteja bem orientada, bem direcionada aí pela tua nutricionista. Eu tenho algumas pacientes que a gente faz isso sim, mas é muito bem trabalhado para que isso não traga nenhum prejuízo, não só no que tá comendo, para a parte física, mas aqui também, né? E para fechar esse vídeo maravilhosa, Natal, Ano Novo, vai ter a vida inteira, né? Enquanto a gente estiver aqui, vai ter sempre festa de Natal, de Ano Novo, comemoração. Não é para todo mundo que tem uma comilança, que tem muita fartura de comida, mas normalmente, qual é a questão do final do ano? É uma época de descansar para muitas pessoas, ou para muitas outras pessoas, como é o caso de muitas pacientes que eu tenho, é uma época mais sensível, a gente está mais sensibilizada, porque encontra família, às vezes a gente ficou longe de ver, né, a família aí por muito tempo, tem gente que é tudo bem com isso, tem gente que não, tem gente que mexe aí com questões emocionais. Então, a minha sugestão para você é entender se de fato você está comendo nesse dia, nesses dias ali, porque você quer comer, porque a comida de fato é gostosa, porque se for esse motivo, você vai conseguir comer de forma tranquila. Agora, se você estiver comendo por uma questão emocional, porque mexeu com coisas que às vezes você não queria mexer, você viu uma parente lá que não era aquela parente legal, ficou falando do teu peso a vida inteira, e daí ela tá lá, né, apareceu no Natal, e ela vai estar presente mais alguns, provavelmente. Então, eu vejo muito isso acontecer, porque é uma época muito delicada, ao mesmo tempo que é muito maravilhosa para muitas pessoas, não é assim para todo mundo. Então, observa se o que você está comendo é porque você quer comer, se você escolhe comer isso, ou se é porque você está ali na emoção de fato. E se é a emoção, nunca é a comida a questão. É o que traz essa emoção, é quem traz às vezes. E é uma questão para você tratar. Precisa resolver isso durante o ano. Fortalecer essa parte emocional para que você aprenda a lidar melhor com a comida. Como eu já falei, vai ter um vídeo sobre essa parte ali de comportamento em relação com a comida. Eu vou ser um pouquinho mais profunda nisso. Mas sempre traz essa questão do emocional, eu tô comendo porque tá gostoso, se é gostoso, então eu consigo lidar melhor com isso. Se é emocional, eu vou precisar tratar isso de forma mais profunda. E é onde faça sentido você buscar uma ajuda profissional, né, um bom psicólogo, uma boa psicóloga aí, para te ajudar nesse tratamento aí, para que você lide melhor com as suas emoções, para que isso reflita também na alimentação. Aproveita bastante essa época, é uma época maravilhosa, de várias formas. Eu sei que não é para todo mundo, como eu falei, mas a comida vai ter o ano inteiro, né? E que bênção, né? Só não deixe que a comida estrague tudo que você veio fazendo durante o ano e também não deixe para começar só em janeiro algo que você pode começar agora. Melhorar a tua alimentação não precisa ter data marcada para isso acontecer. E melhorar a alimentação não está relacionado somente ao tipo de comida. Está sempre relacionado a como você faz essa refeição. Isso é muito importante, maravilhosa. Nos próximos vídeos você vai entender mais ainda sobre isso, você vai entender que a coisa é muito mais profunda e mais interessante até do que só ficar contando caloria, contando carboidrato e deixando de comer chocotone numa época que brota chocotone de tudo quanto é lugar, não é verdade? Eu nunca vi. Agora deixa aqui pra mim nos comentários se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se deu algum estalinho assim que fez a diferença pra você e se ficou alguma dúvida também de tema pra eu poder gravar no próximo vídeo. Manda aqui embaixo que eu vou amar ler os comentários. Um beijo, boas festas, tchau!